E agora sim, nós convidamos o Sr. Fábio Pires para apresentar a palestra Empreendedorismo Industrial, Desenvolvimento de um Ambiente de Confiança entre a Startup e a Indústria. Fábio é engenheiro de controle e automação pela UNB e mestre em engenharia da produção pelo ITA. Atualmente é responsável por pesquisar novos modelos de ecossistemas de inovação e de educação do Departamento Nacional do Senai. Com a palavra, Fábio Pires. Obrigado. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer o Vilaça, a Cristiane Starne, Cristiano Neves, que já teve que sair, e toda essa equipe maravilhosa do Instituto. O Instituto está lindo, parabéns. E agradecer principalmente os empresários e trabalhadores da indústria que estão aqui. A nossa casa trabalha para vocês, então é importante esse tipo de evento para a gente trazer novas informações para vocês, trazer novos conhecimentos, e é para isso que o Sistema Indústria foi criado, e é para isso que a gente está aqui, suportando a indústria brasileira a crescer competitivamente, disputando aí mercado com outros players mundiais. Tá? Bom, a gente vai falar hoje sobre empreendedorismo industrial, e eu gostaria de inicialmente agradecer a professora Glaucia, que já chegou, falou, ela já iniciou a palestra, a palestra dela falando um pouco disso, né? Ela disse duas coisas para mim que são muito importantes. Primeiro, um país soberano, ele só existe se a gente tiver emprego e renda. Tá? Isso é um ponto fundamental, e vocês vão ver na palestra inteira que a gente vai falar um pouco disso. E o segundo ponto que ela falou lá no meio da palestra dela, mais ou menos, ela falou sobre a cultura do empreendedorismo, a cultura da inovação. Né? A gente não tem isso no país. Infelizmente, a gente vive no país que empreender, ser empresário, é pecado. Tá? A gente confunde os 0,01% de maus empresários que, de fato, punem seus funcionários, que, de fato, maltratam seus funcionários e trabalham de forma errônea na sociedade, com a grande maioria dos empresários que trabalham diariamente desenvolvendo e entregando novas oportunidades de emprego, desenvolvendo, entregando novas propostas de valor para a sociedade, contribuindo para uma sociedade melhor. Então, o que a gente vai falar muito hoje é como empreender, né? E aí a gente tem um termo, empreendedorismo industrial, que é um pouco diferente do empreendedorismo normal que a gente conhece. Empreender dentro da indústria é diferente de você abrir uma padaria, que também é uma indústria, mas é diferente de você abrir um comércio, tá? Por quê? E aí, trazendo um pouco do que a professora Maria falou aqui, né? Pô, desenvolver um produto e colocar um produto no mercado, botar um produto para uma sociedade consumir, é uma responsabilidade muito grande. Existem normas para isso, existem regras para garantir a segurança do consumidor final. Tá? E isso é um pouco mais além do que simplesmente abrir um comércio. Tá? Então, na indústria, a gente tem uma responsabilidade um pouco maior. Tá? E aí a gente vai falar disso hoje. Bom, antes de falar de empreendedorismo industrial, e aí na palestra vocês vão ver que a gente vai falar muito de futurismo, tá? Eu gosto muito disso porque a gente fica muito apegado ao passado. A gente precisa entender do futuro para a gente saber onde a gente quer chegar. Tá? E aí eu começo explicando o que é, quais são as tendências do futuro, um pouco do que a gente passou da Revolução Industrial, para então vocês entenderem o que é empreendedorismo industrial. Ok? Para começar, hoje a gente vive uma revolução digital, biotecnologia está em voga, hoje, e tudo isso vai se convergir de alguma forma. Então a gente vai ter um mundo onde essas tecnologias, essas diversas tecnologias que estão aparecendo, elas vão se converger. Tá? E isso vai entrar na nossa cabeça, de alguma forma. E, muitas vezes, literalmente na nossa cabeça. Tá? Então a gente vai ter um ambiente, nós já temos isso, seres humanos utilizando tecnologia. Às vezes para aumentar o seu potencial de alguma forma, às vezes para suprir alguma necessidade sua. Como, por exemplo, os amputados. Hoje a gente tem tecnologias muito avançadas e baratas que permitem amputados ter uma vida normal, né, tanto de membros inferiores como membros superiores. Tá? Esses dias um amigo assim, de inovação, ele é diretor de inovação da Algar Telecom, que é um grupo grande, tá? Ele colocou um chip na mão. Eu falei, cara, o que você botou isso? Ele chama Rodolfo. Ah, com esse chip eu posso
abrir a porta da minha casa, eu posso fazer pagamento, em vez de usar cartão de crédito, eu pego lá, passo o chip. Essa tecnologia já é real. Ele coloca, hoje você pode implantar um chip que você pode automatizar uma série de serviços na sua vida. Tá? E cada dia isso vai ser mais comum. Mas isso parece ser muito futuro, né? A gente vai ver que tem coisas que já acontecem hoje que são importantes para o nosso dia a dia. Bom, dentro desse aspecto, a indústria precisa estar ligada, porque a indústria sempre vai estar em transformação. E se a indústria não se importar com isso, se a indústria brasileira não ficar ligada para esse aspecto da transformação, a indústria não vai ser competitiva. A professora Glaucia também disse uma coisa importante: o Brasil não pode ser agro. Tá? O Brasil tem que ser agro e tem que ser tech. Tá? Tem que ser as duas coisas. E aí, para ter uma ideia, quem tem um iPhone aqui na sala? iPhone? Muita gente tem iPhone. Para cada celularzinho desse aí que você está usando, o Brasil precisa exportar 3 toneladas de grãos para conseguir comprar um celular desse. Na verdade, a gente não exporta grão, a gente exporta o frete, porque o grão vem de graça. Tá? O valor está muito mais no frete do que no valor do grão em si. Então, se a gente ficar... E isso, de uma determinada época, era importante, porque a indústria, a agroindústria, né, ou a indústria de grãos, a agropecuária, ela tinha e gerava muita mão de obra, gerava muitos empregos. Isso não é mais verdade. Né? Então, a gente se sustentava por uma agroindústria, e isso era importante porque essa agroindústria gerava muita mão de obra, muito emprego. Mas não é mais verdade. Hoje a gente tem um equipamento que colhe sozinho uma lavoura inteira de grãos, né? E aí com um único funcionário. Então hoje a agroindústria só é importante para a balança comercial. Para a geração de emprego e distribuição de renda, ela faz muito pouco sentido hoje. Como que a gente pode transformar então essa agroindústria e transformar ela numa realidade que a gente realmente faça sentido para a sociedade como um todo, tá? Para gerar de fato emprego, para gerar renda para a sociedade como um todo, e a gente de fato distribui renda, tá? Bom, vamos entender o que foi a Revolução Industrial, né? A primeira Revolução Industrial, ela aconteceu lá em 1784, onde tinha os artesãos, né? E as produções eram extremamente customizadas, e aí começou as máquinas a vapor. Funcionário trabalhando 14 horas por dia, ininterruptamente, sendo explorado pelos seus patrões, e acabou com aquela ideia do artesão, né, daquele produto customizado. Tá? Depois, a gente vai para a segunda Revolução Industrial, Fordismo. Né? E aí Ford foi o primeiro industrial a, de fato, pensar na sociedade. A visão dele era: eu quero desenvolver um carro que o meu funcionário possa comprar. Então, qual que foi o objetivo da Revolução Industrial de Ford? Foi transformar uma linha de produção e reduzir muito o custo de fabricação de um determinado produto, e fazer isso em série. Então, você podia comprar qualquer carro Ford, de qualquer cor, desde que essa cor fosse preta. Por quê? Alguém sabe por que os carros Ford eram pretos? Porque era a tinta mais rápida para secar. Ou seja, reduziu o custo de fabricação. E aí eu conseguia botar um produto mais barato no mercado, permitindo que mais pessoas pudessem ter acesso a esse produto. Bom, aí vem a terceira Revolução Industrial, tá? Onde eu começo com a entrada de internet, conexão entre máquinas, uma pequena conexão entre elas ainda, e entrada de automação. Nessa revolução, o objetivo principal da automação era qualidade, era garantir a qualidade dos nossos produtos. E aí entra não só a automação, mas os diversos ciclos de qualidade, que todos vocês conhecem aí. Então, o objetivo era garantir a qualidade do produto no mercado. E aí, a gente vive a quarta Revolução Industrial, que é tudo conectado. Tá? Digitalização, impressão 3D, manufatura aditiva, manufatura colaborativa, tá? E essa revolução é que a gente vive hoje. Só que a gente tem um problema grave no Brasil. A nossa indústria, ou ela está na indústria 2.0, ou ela está na indústria 3.0. A gente está muito longe ainda da indústria 4.0. Isso é ruim em termos de competitividade, mas a gente tem uma grande oportunidade de desenvolver pequenas empresas que possam gerar tecnologias suficientes para transformar
essa indústria, que hoje é 2.0 ou 3.0, numa indústria 4.0. Tá? Então, a indústria 4.0 no Brasil, ela vai ser uma indústria de retrofitting, ou seja, de readequação das plantas existentes para as plantas mais evoluídas. E abre uma grande oportunidade para startups, para micro e pequenas empresas desenvolver tecnologias para isso. Tá bom? Então vamos lá. O que é a indústria 4.0? Digitalização, ou seja, tudo conectado, gerando informação. Essa informação sendo tratada de forma inteligente. E a máquina aprendendo sozinha a desenvolver, a resolver seus problemas. Através da inteligência artificial. Pense em qualquer profissão que você não gostaria que seu filho tivesse. Pode pensar, qualquer profissão. Eu não gostaria que meu filho fosse isso. Em 20 anos, essa profissão não vai existir. Ela vai ser automatizada, tá? Por uma máquina ou por uma inteligência artificial. Pense em qualquer atividade do ser humano que a gente não consegue dar uma confiabilidade ou uma garantia de segurança. Essa atividade também vai ser automatizada, tá? Em favor do ser humano, sempre. Tá? Eu não gosto muito daquelas, sabe, o filme lá, o Exterminador do Futuro, onde você tem uma guerra entre humanos e máquinas. Não, isso não vai existir. O que vai existir são a tecnologia sempre a favor do ser humano. E daqui a pouco vocês vão entender por quê. Bom, sensoriamento, então tudo hoje nas fábricas vão ser sensoriadas, e não só dentro das fábricas, também nos produtos. Professora Maria. A gente estava conversando, daqui a pouco eu vou dar um exemplo. A gente estava conversando agora lá fora, os produtos vão ser sensoriados desde o momento que ele é matéria-prima até o momento dele chegar na mesa do consumidor. Ele vai ser sensoriado. De alguma forma, ele vai te dar alguma informação. Você vai saber exatamente em qual momento, por exemplo, um produto perdeu sua qualidade. Isso vai ser tudo rastreado. Tá? E isso em pouco tempo. Tá? Robótica colaborativa. Tá? Então, a gente tem diversas atividades do dia a dia que, para o ser humano, é muito desgastoso. Pessoal que trabalha aqui em frigorífico, tá? Um frigorífico de boi. Alguém aqui já entrou em frigorífico de boi? Levanta a mão, quem já entrou. Gente, não é fácil você fazer... O frigorífico de boi é o inverso de carne bovina, né? É o inverso de uma indústria de carro, né? A indústria de carro, as peças montam, chegam e a gente monta, né? A indústria bovina é uma indústria de desmonte. Chega o boi e a gente vai desmontar. Um boi é muito pesado, a maioria das peças ali que você vai cortar, vai tirar, exige um grande esforço do ser humano. Tá? O que a gente tem para isso? A robótica colaborativa, que infelizmente no Brasil hoje é proibida. Aí entra a questão a inovação sempre à frente da legislação, né? Por quê? Você vai ter um robô que vai fazer o esforço e o homem vai fazer aquele trabalho que é detalhe, o corte certo, para fazer aquele corte perfeito. Mas o esforço de separar as peças, isso vai ser feito por máquinas. Tá? Eu fui numa fábrica na Alemanha de montagem de veículos, né? O operador, ele entra, ele senta, aí tem uma máquina que vira, ele deita, e ela vai posicionando esse trabalhador em diversas partes do carro. Ele não tem um esforço de entrar ou ficar desconfortável para fazer as montagens. Isso é robótica colaborativa. Bom, e manufatura híbrida. Vocês sabiam que para construir um avião, a gente gasta 9 vezes o valor, a quantidade em peso de matéria-prima, do que é o peso final de um avião? Por quê? As peças de um avião são muito complexas. E aí os processos de usinagens geram muito resíduo. E esse resíduo é jogado fora. Tá? Então a manufatura híbrida vai acabar com isso. Que são as manufaturas aditivas, junto com algum tipo de usinagem de desbaste, enfim. Então isso vai facilitar e vai reduzir o consumo de matéria-prima. E aí também um respeito de sustentabilidade, respeito ao meio ambiente. Bom, e o Senai se preparou para ajudar a indústria a entrar dentro dessa era 4.0. Tá? Uma das formas que a gente fez foi criar os institutos de tecnologia. A gente tem 57 espalhados pelo país, um deles é esse que a gente está. Tá? Então, aqui em Goiânia a gente tem 2 institutos de tecnologia de alimentos, de automação, o Thiago está aqui também, a Cris. São institutos centrados em setores e que ajudam esses setores a se desenvolver. Além disso, nós criamos 25 institutos de inovação, que são áreas transversais.
que o objetivo é desenvolver tecnologia de ponta para ofertar essa tecnologia para a indústria. Tá, mas quais vão ser as nossas indústrias do futuro? Como que nós, institutos, como que nós, Senai, podemos ajudar vocês a desenvolver as tecnologias do futuro? A indústria do futuro, ela é uma indústria Uber, né? O que é a indústria Uber? É uma indústria de transporte? Eu diria que a grande inovação do Uber é ser uma indústria de plataforma customizada. Tá? É diferente da época do artesão, que você chegava e pedia uma peça específica para aquele artesão e ele montava de acordo com o seu gosto. A segunda revolução industrial transformou todo mundo dentro de uma caixinha, né? Todo mundo é igual, certo? Todos os carros são pretos, né? Tem 4 rodas, tem o volante do lado esquerdo ou do lado direito, dependendo do lugar do país, do mundo que você está. Tem a marcha igualzinha, tudo é igualzinho, né? Só que o problema é que cada um de nós somos diferentes. Cada um de nós temos uma necessidade e um desejo diferente. A gente necessita dessa customização. E o Uber criou uma plataforma que possibilita diferentes tipos de customização. Você sabia que lá no Rio de Janeiro, se você quiser surfar, você pode pedir o Uber Surf? Tá aqui, ó. Uber Surf, lá do lado direito. Aqui, ó, Uber Surf. Você pede, chega um carro que você pode colocar sua prancha e você vai surfar. Faz sentido aqui para Goiânia? Não, né? Para Goiânia não faz sentido, mas para lá faz. Entenderam porque a inovação do Uber é muito mais a plataforma, ele te permite criar, customizar serviços para diferentes realidades, em diferentes localidades. Mas eu tenho certeza que aqui tem muita gente que gosta de cachorro ou gato, certo? Pois é, o Uber criou o Uber Pet. Aqui em Goiânia não tem ainda, mas tem o Uber Pet já em várias cidades. Você pode levar o seu animal de estimação, né? Mas, se você não quer andar sozinho, você quer conhecer outras pessoas e reduzir seu custo, tem o Uber Pool, né? Onde você compartilha a sua viagem com diversas pessoas. E aí, se você quer pagar pouco, tem o UberX, que eu acho que é esse que roda aqui em Goiânia, certo? Se você quiser pagar muito, tem um carro limpinho, com água, cheirosinho, internet, tem o Uber Black. Ah, mas eu quero pagar um intermediário, tem o Uber Select. Cheguei de viagem, estou cheio de mala, chama o Uber Bag. Né? Todos esses, aqui eu peguei só serviços que estão no Brasil, tá? Se você for rodar no mundo, tem diversos outros serviços. Mas por quê? Grandes indústrias vão se basear em plataformas de serviços que são facilmente customizados e, principalmente, que geram oportunidade para a sociedade, que geram oportunidade para outras pessoas empreender. Quantos carros o Uber tem? Deve ter do motorista dele que anda lá, né? Mas é a maior frota de veículos do mundo sem ter um carro, certo? Porém, tem um monte de gente trabalhando e ganhando dinheiro com o Uber. Tem suas críticas, diversas críticas em torno do Uber. O que a gente não pode negar é que ele criou, e num momento de crise no Brasil, é a saída do botar o pão de cada dia na mesa de muitas famílias. Tá? Esse é outro ponto importante, daqui a pouco a gente vai bater um pouco de papo sobre isso também, que a gente está saindo de uma sociedade do capital para uma sociedade do valor, que a gente chama isso de pós-capitalismo. Tá? Bom, vocês conhecem isso daqui? Alimentos, na veia. Inovação brasileira. B-Blend. Está no mercado, é a grande inovação da Brastemp, né, que é a Whirlpool, ou Embraco. Né? Ela é uma máquina, a única máquina mundial que faz mais de 40 tipos de bebidas, entre bebidas alcoólicas e não alcoólicas, uma única máquina, entre bebidas quentes e bebidas geladas. Tá? Usando o conceito de sachê. Tá? Ou seja, ó, eu quero beber suquita, eu vou lá e compro a suquita. Mas olhem que isso aqui é uma plataforma de serviços. Tá? E olhem que isso aqui permite que outras pequenas empresas nasçam fornecendo o seu próprio produto para ser utilizado dentro da B-Blend. Eu posso, por exemplo, fazer meu suco de piqui, né? E vender para um mercado específico, que
que é feito e produzido dentro da BBLend. Já pensaram na redução de logística disso daqui? Isso aqui faz 350 ml de suquita. É um pozinho disso aqui, um negocinho pequenininho. Porque a máquina gera o CO2 que vai ser inserido dentro da bebida. Então, se a gente for reparar, tudo de inovação que tem aí em modelo é espantoso dentro do setor de alimentos e bebida. Ok? Outra inovação, a S31, aí é coincidência. A gente conversou mais cedo, cadê a Adriana? Vocês me levaram para conversar com um rapaz lá fora, ele está aí, não está? Olha lá. Bom, já estava na minha apresentação, a Cris é prova, né? Estava mais cedo. Então essa é uma empresa que foi campeã esse ano e ano passado de diversos prêmios, que ela trabalha a cadeia do frio. Ela desenvolveu lá uma etiqueta que faz se ela rompe a cadeia do frio, o produto rompe a cadeia do frio, ela marca aquela etiqueta com uma determinada cor. E a gente estava discutindo mais cedo. Isso aqui, professora Maria, a gente vai ter uma evolução e um rompimento em pouco tempo, a gente vai ter um rompimento tecnológico, um rompimento de modelo de negócio incrível dentro dessa área de embalagens inteligentes. Então, você imagina eu conseguir desenvolver sistemas que eu coloco uma embalagem inteligente, Cris, que eu coloco que meça, por exemplo, a emissão de CO2 dentro do produto por oxidação, pH do produto, temperatura que já tem, de certa forma, e diversos outros parâmetros que a gente pode controlar para garantir a qualidade do alimento. E aí essa embalagem inteligente vai medir isso, mas mais do que medir, ela vai saber o exato ponto onde isso aconteceu. Foi na produção, foi na estocagem, foi no transporte, foi na distribuição, foi no ponto de venda ou foi dentro da geladeira do consumidor. Isso é importante para a empresa que fabrica produto? Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando você pega lá uma carne, você vai cozinhar a carne e a carne está estragada, você não lembra onde que foi que você comprou a carne, você não lembra se você falhou no processo na armazenagem, você lembra da marca que está lá. Você culpa a marca que está lá. E muitas vezes esse produto saiu, foi transportado e chegou de forma muito bem no ponto de venda. Mas em algum momento depois disso, teve um problema de armazenagem e aí o produto estragou. Então, o dia que a gente conseguir não só identificar que houve o problema, mas rastrear o momento do problema, aí a gente está rompendo, de fato, fazendo uma inovação radical dentro do setor. Tá? E é óbvio que a gente vai precisar da metrologia para garantir que esse sistema funcione. Bom, isso aqui é a Dynamics de Boston. Isso aí é um nano robozinho. Isso já está em teste, que opera dentro do corpo do ser humano, que pode identificar câncer, fazer retirada de determinadas células, enfim, diversas aplicações. Tá? Isso já está em teste. Bom, a gente vive falando que impressão 3D, né, Tiago? Você que é o fera da impressão 3D aqui em Goiânia, a gente vive falando que impressão 3D é feito para produtos protótipos, né? Isso é uma turbina, toda ela montada em impressão 3D. Pessoal, vocês já pensaram qual que é o potencial de impressão 3D? Tem um estudo que diz que daqui a 20 anos, mais ou menos 40% da população vai ser empresário. Vai ser dono do seu próprio negócio de alguma forma. Já imaginou você projetando um produto, só que você não tem uma fábrica, mas você projetou um produto que atende uma necessidade da sociedade. Você vai jogar esse produto para algum lugar do mundo que vai ser produzido ou em impressão 3D ou de alguma outra forma, e depois de algum tempo vai chegar na casa do seu cliente. Qual que é o serviço que você está vendendo? Só inteligência. Né? Só a sua capacidade de criar. Tá? Criar soluções inovadoras para uma sociedade que precisa. Esse é o Hyperloop. Essa empresa é do Elon Musk, um dos maiores inovadores do mundo. E essa empresa acabou de chegar no Brasil. Eles querem criar esse sistema entre o Rio e São Paulo, e é um transporte por cápsula. Você entra dentro de uma cápsula, num ambiente de baixa pressão,
e essa cápsula é lançada em alta velocidade. Estilo não tem bala, só que em vez de ser magnético, é por diferença de pressão. E você é lançado. Essa empresa acabou de chegar no Brasil. A gente teve uma reunião com eles semana retrasada, em São Paulo. E é uma inovação no modelo de transporte. Se imagina você fazer São Paulo, Rio em 40 minutos. Né? Usando isso daí com um preço muito abaixo do que o preço que você paga numa passagem de avião. Bom, conhece a Granbio? Alguém conhece a Granbio? Granbio é uma empresa brasileira também. Tem feito muitas rotas para o setor de biomassa brasileiro. Tá? Trabalha com biotech. Isso aqui é o nosso charme do Senai. Nós desenvolvemos esse submarino autônomo que usa inteligência artificial. Foi um desenvolvimento lá no Cimatec, junto com a empresa BG Brasil. Ele trabalha em altas profundidades, sem controle de ser humano, ele é autônomo. E ele tirou o emprego de alguns mergulhadores. Só que eu te falo uma coisa, ele salvou a vida de vários. Porque trabalhar em alta profundidade é um risco muito grande dentro do setor de subsea. Então, esse trabalho aí permite que todo o trabalho feito por esses mergulhadores, que é um dos maiores índices de morte dentro do setor de petróleo e gás, fosse substituído. Ou seja, a gente permite hoje salvar a vida de diversos mergulhadores usando um sistema autônomo como esse. Então, ele vai para a profundidade, ele verifica toda a situação dos dutos, verificando se tem algum problema, algum tipo de defeito. Se tiver, aí sim que o mergulhador vai descer para poder fazer a operação. Mas para fazer a verificação não precisa mais do mergulhador fazer isso. O sistema faz sozinho. Ele tem uma base que recarrega e transfere os dados para o sistema e faz tudo isso autonomamente. Então, pessoal, a gente vive uma nova era. Tá? Os desejos e valores das pessoas, da sociedade mudou. Então, onde as empresas se preocupavam com lucro, elas agora precisam se preocupar com as suas propostas de valores. E isso a gente pode ver constantemente. As pessoas estão parando de comprar cosméticos que são testados em animais. Isso foi feito a vida inteira. Mas por quê? Porque a sociedade está cobrando e está comprando por valor muito mais do que por preço. Isso que a gente chama de pós-capitalismo. Ou seja, é uma vertente, se você quer viver no mercado em pouco tempo, você vai ter que atender e vai ter que criar uma empresa baseada em valores, não baseada no lucro. A gente vive uma mudança onde a hierarquia some e a gente trabalha com redes. Tá? Rede é o grande desafio de uma sociedade moderna. Tá? Conectar a indústria, conectar universidade, conectar institutos e conectar usuários. Tá? A Natura faz um trabalho interessante de conectar os usuários no desenvolvimento dos seus produtos. Então, co-criando Natura. É bem interessante. Vários produtos nasceram dentro dessa iniciativa. A gente sai do controle para o empoderamento. Então, os funcionários hoje não são mais... Os funcionários precisam ser educados e as empresas precisam receber funcionários e criar ambientes para que os funcionários tenham autonomia. Não seja mais aquele... Lembra do Charles Chaplin, aquele funcionário que ficava apertando parafuso? Que lá vai ser feito por máquina. Hoje o importante é raciocínio, é criatividade. E aí a gente tem uma sociedade que valoriza mais o ser humano, tá? E menos as máquinas. A gente sai do planejamento para a experimentação rápida. Acho que essa é a vida das startups, né? Experimentar rápido, criar rápido, testar rápido. Se não funcionar, voltar para casa, quebrar a cabeça, experimentar de novo, tá? E colocar o produto no mercado de forma rápida. A gente sai da privacidade para a transparência. Tá? A gente já faz isso tanto hoje na nossa vida particular, né? Facebook, compartilha tudo, né? Compartilha festa, aniversário do cachorro, da tia, da mãe. Mas isso vai para as empresas também. A sociedade exige empresas mais transparentes.
A gente tem visto isso no Brasil, a gente não precisa ficar batendo nessa tecla. Mas a gente está vivendo justamente essa transição. A gente está vivendo a era da transição de uma sociedade mais justa, mais baseada em valores e mais baseada em transparência. Tá? Isso é importante. Bom, e aí, dados importantes. 30% dos empregos atuais que hoje o pessoal trabalha não existia há 10 anos atrás. E 65% das crianças hoje estão estudando, elas vão atuar em empregos que não existem hoje. Tá? São dados importantes. Por quê? Essa é a curva de desenvolvimento de tecnologia. Tá? A tecnologia desenvolve muito rápido hoje. Tá? O salto tecnológico nosso é muito rápido. Tá? E mais do que isso, a tecnologia ela não é mais um eixo tecnológico só. Ela é uma combinação de tecnologias com uma combinação de modelos de negócio. E aí a gente chega com um produto. O que a gente tira de lição desses dois gráficos? É impossível inovar sozinho. Tá? Grandes empresas não conseguem mais dar agilidade da inovação da forma que micro e pequenas empresas conseguem. E daí surge o empreendedorismo industrial, que é onde eu queria chegar. Tá? Então, a gente vive na era da interação. As grandes indústrias são lentas para inovar, as pequenas são rápidas em inovar, e a gente precisa conectar esses dois mundos. A gente vive num mundo onde o protagonismo está nas pequenas e não nas grandes corporações. Tá? 40% das pessoas vão ser empreendedoras. Isso significa que, se a gente for fazer uma conta rápida, a gente vai ter uma média de 1,5 funcionário por empresa. Tá? E como que a gente conecta elas? Aí existem os problemas. Primeiro ponto, confiança. É muito difícil para uma grande empresa pegar uma operação sua e colocar na mão de uma pequena empresa. Tá? Então a gente precisa criar ambientes e modelos que fortalecem essa confiança entre empresas. Então quem está fazendo startup B2B, desenvolvendo tecnologia para médias e grandes empresas, precisa entender que para a grande empresa é difícil confiar um processo seu na mão de uma pequena empresa, que tem, às vezes, 4 funcionários e todos eles são sócios. Ou seja, não tem nenhum funcionário. Né? Outro ponto, é um risco muito grande uma pequena empresa, que está nascendo principalmente baseada em tecnologia. Então, a gente precisa criar maneiras de compartilhar risco e, principalmente, controlar esses riscos. Tá? E o mais importante, a gente precisa criar ambientes que permitam essa integração e esse trabalho em rede. Bom, para isso existem os institutos que a gente criou. E não são só os institutos, as universidades precisam entender isso e precisam também ser esses ambientes, onde a gente compartilha risco, onde a gente coloca grandes empresas junto com pequenas empresas num ambiente neutro, que estão desenvolvendo uma tecnologia, uma solução em conjunto, e dessa forma estão criando um elo de confiança. Tá? Existem diversas iniciativas, uma delas é Conexão Startup Indústria da BDI, e a gente tem a nossa, que é o nosso edital de inovação. A gente acabou de entregar um prêmio aqui para o pessoal ali. A gente fica feliz em atender a indústria. Só que esse ano a gente lançou uma categoria específica, que é uma categoria de conexão de grandes empresas com micro e pequenas empresas, que é a categoria C do edital, que é o empreendedorismo industrial. Onde o Senai coloca um recurso, a grande empresa coloca um recurso, e a gente e os dois juntos escolhem uma empresa pequena, de pequeno porte, para desenvolver uma tecnologia que depois vai ser fornecida para essa média ou grande empresa que está participando do processo. Bom, pessoal, essa é a ideia do empreendedorismo industrial, ele nasceu dessa evolução, e eu queria agora aproveitar a oportunidade e deixar alguns recados para vocês. Tá? O que você tem a ver com essa revolução industrial, com essa revolução tecnológica? Tá? Na minha visão, a gente tem tudo a ver, até porque, eu disse, daqui a uns dias, 40% da sociedade vai ser de empresários. Se você não for empresário, você vai ser um trabalhador, mas não vai ser um trabalhador braçal, operador. Você vai ser um trabalhador que precisa trabalhar com criatividade. Então você está inserido de qualquer forma dentro dessa nova sociedade que tá nascendo. Isso aqui é um vídeo que eu gosto, porque eu acho que a gente tem evoluído em muita coisa, menos na educação. A nossa educação é baseada no modelo
da indústria 2.0, né? Todo mundo aprende a mesma coisa, é a mesma grade de ensino para todo mundo tem que seguir aquele horário, tem uma pesquisa que diz que a criança nasce criativa, e a escola tira a criatividade da criança. Isso é verdade. E sabe qual que é o problema disso? Nesse novo mundo, as grandes características do ser humano, que vão ser valorizadas, inclusive, no mercado de trabalho, são criatividade, empatia e a possibilidade de conexão. Como que eu crio criatividade? Como que eu fomento a criatividade nas crianças, nos estudantes? Empatia e conexão, se eu boto todo mundo dentro de uma sala e falo, cada um faz sua prova sozinho, né? E aí, depois de 18 anos estudando dentro desse mesmo modelo, eu coloco todo mundo dentro de uma sala e falo, agora vocês trabalham de forma conjunta. Tem algo estranho nisso, né? Eu fico a vida inteira fazendo prova sozinho e depois, de repente, agora eu tenho que trabalhar com o outro. Como que isso funciona? Agora eu preciso ser criativo, sendo que eu estou trabalhando a vida inteira seguindo o mesmo currículo, a mesma base curricular de todo mundo, sem ser respeitado o que eu gostaria de fazer. Então, são pontos para a gente refletir se a gente quiser viver numa sociedade mais justa, uma sociedade mais tecnológica e mais inovadora. Esses são pontos importantes que a gente precisa refletir. A gente vive dentro eu faço parte de um grupo lá em Brasília que chama Friends of Tomorrow, que a gente estuda futurismo, né? A gente vive a gente está vivendo na época do El Chan. Você lembra lá do compadre Washington, né, que falava, que abundância, meu irmão, né? Então a gente está vivendo na abundância da informação. A informação está por todo lado. Então, se uma criança quer aprender qualquer coisa, ela vai no YouTube e ela aprende. Ela não precisa mais de professor, tá? O professor hoje é orientador, ele orienta o processo educacional. Para aprender, a informação está aí, é fácil aprender, é só querer, tá? Então, a gente precisa também entender, e aí como professor, a gente precisa entender que a gente está no processo de condução e orientação do processo, não naquela pessoa que transfere informação, transfere conhecimento. Peter Diamandis dizia isso, né, que a gente vive, de fato, na era da abundância. Tudo é muito abundante, a informação está aí para todos os lados. Mas a gente ainda tem problema, muitos problemas. A gente tem a fome, que a gente não conseguiu combater. A gente tem guerras, mesmo com todas as tecnologias. E a gente tem muita pobreza. Tá? Será que a gente está indo no caminho certo? Eu diria que sim. Tá? E se as coisas acontecem, a gente precisa resolver. Mas pela primeira vez, e essa é uma notícia boa, a gente consegue chegar na taxa de menos de 10% da população mundial está numa faixa de extrema pobreza. Então, ou seja, eu acho que a gente está no caminho certo. Mas a gente também vive na época da mudança de informação. Então, tudo aparece muito fácil. E a gente tem um erro incrível de olhar só os pontos negativos. Vamos olhar mais para os pontos positivos. Esse gráfico mostra que a gente está tendo muito mais avanço positivo do que avanço negativo. Tá? A mudança está aí. A tecnologia virá. A gente, querendo ou não, ela vai acontecer. Mas é uma tecnologia para o bem. E a gente precisa acreditar nisso. É uma tecnologia para seres humanos. Para seres humanos serem mais humanos. Eu agradeço. Obrigado. Deixo meus contatos. E fico à disposição. Alguém tem alguma pergunta para o Fábio? Lá no fundo. Rapidinho, 5 minutos. Boa noite, Fábio. Meu nome é Nino, eu trabalho na Bonasa Alimentos. Eu tenho uma pergunta, assim, eu vi que tem muitas pessoas que trabalham também nessa parte de alimento e abatedouro. Como inovar produtos alimentícios se a própria legislação, como o RISPOA, novo, está cada vez mais inflexível nos padrões dos produtos? Então, nós temos até a própria almôndega, que já foi colocada no RISPOA, que ela tem que ter o formato arredondado. E se eu quiser fazer uma almôndega quadrada? Eu não posso. Porque o próprio RISPOA me regulamentou que ela tem que ter formato arredondado.
Então, nós temos várias RTIQs que regulamentam como o produto deve ser. E como eu posso renovar? Como é que eu vou renovar, sendo que a legislação me segura? A minha segunda pergunta, a legislação não deveria acompanhar essas transformações? Então, não deveria ficar aberto ao produtor a maneira como ele vai fazer o produto dele? Então, acho que fica muito engessado ainda a questão de legislação. A gente tenta acompanhar as transformações, porém, quando vai chegar a um ponto, nós temos que voltar, porque a lei nos segura em muitas coisas ainda aqui no Brasil. Tá, vamos lá. Eu acho que a regulação, em qualquer âmbito que seja, ela tem é uma faca de dois gumes, né? Muitas vezes ela atrasa um pouco o progresso, mas também ela defende o consumidor de muitas coisas. No Brasil a gente tem muita regulação. Eu acho que o Brasil, não só muita regulação, o Brasil é o país que tem mais leis em todos os aspectos do mundo. Então, eu acho que mercados altamente regulados, eles dificultam a competitividade e aumentam também a corrupção. Tá? Só que eu acho que aí a gente tem um papel de inovar, sim. Eu acho que nunca... A inovação sempre vai estar na frente da regulação, isso é fato. Tá? Não dá para acompanhar. Até porque, como regular uma coisa que não existe? É complicado. Eu acho que a gente tem que inovar, e quem trabalha com inovação tem que entender os riscos. Tá? E na inovação, assim que a gente consegue desenvolver algo inovador, aí o papel é a gente acionar os nossos sindicatos, que são importantes nesse processo, que vão fazer o trabalho governamental de mostrar para as agências fiscalizadoras, para as agências reguladoras, que o que está sendo desenvolvido, de fato, vai gerar uma qualidade, vai gerar um serviço para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a sociedade como um todo. Tá? Não tem muito como fugir disso. A gente não pode parar de inovar, mas a gente tem que saber os caminhos, depois de chegar num processo, em algo inovador, de como transformar isso em algo legal. Aí eu acho que acionar o sindicato, as federações da indústria, que fazem esse trabalho muito bem, têm feito isso muito bem, eu acho que é por aí. Tá? Então, muito obrigado, Fábio.